Então, vamos dar início à nossa sexta aula, a aula que nós vamos falar sobre a isenção de imposto de renda para aquelas pessoas que possuem doenças graves. Primeiramente, saiba que não é uma coisa automática, existe um procedimento para os portadores desses tipos de doença para que eles possam se utilizar da isenção do imposto de renda pessoa física. A lei que estatuiu esse tipo de benefício foi a Lei 7.713 de 1988. E ela especificou que as pessoas físicas ficam isentas de imposto de renda caso preencham cumulativamente dois requisitos, ou seja, você precisa preencher o requisito número 1 e o número 2. O número 1 diz que os rendimentos devem ser relativos à aposentadoria, pensão ou reforma reserva, no caso de militares, e que seja portador de uma das doenças abaixo relacionadas. O que a gente entende por isso aqui? Que só é possível a isenção quando a pessoa não puder trabalhar. Vocês percebem que no item 1 fala que os rendimentos devem ser relativos à aposentadoria, pensão ou reforma. Ou seja, os rendimentos não podem ser frutos de trabalho prestado pelo contribuinte. Ele só vai ter direito a essa isenção se for por motivo de aposentadoria, pensão ou reforma. Ou seja, aquele contribuinte não pode mais trabalhar. Então é uma forma de isenção que visa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que já possuem uma doença tão grave e não tem mais como prestar outro tipo de trabalho. Então, além desse primeiro requisito, a pessoa deve ser portadora de uma dessas doenças abaixo relacionadas. É a AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, inclusive monocular, ou seja, cegueira de um olho já gera o direito à isenção, desde que observado o item número 1, certo? Lembre-se que tem que ser dois requisitos cumulativos. Também por contaminação por radiação, doença de Paget em estádios avançados, doença de Parkinson, esclerose múltipla, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, neoplastia maligna, paralisia irreversível, tuberculose e também em casos de acidente de trabalho, certo? Acidentes de trabalho que gerem aposentadoria do trabalhador e em virtude do acidente de trabalho, esses rendimentos eles são geradores de isenção do imposto de renda. Dando continuidade à nossa aula número 6, os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia ou atividade autônoma não são isentos de imposto de renda. Ou seja, somente serão isentos de imposto de renda se for em virtude de uma aposentadoria, reforma ou pensão. Dando continuidade ao nosso estudo na aula 6, como eu havia dito antes, os rendimentos decorrentes de atividade empregatícia, ou seja, se você recebe salário ou atividade autônoma, esses rendimentos não podem ser isentos de imposto de renda. Como eu havia dito anteriormente, é uma medida do governo para beneficiar aquelas pessoas que não podem mais trabalhar e são portadores de doenças graves, como aquelas que a gente estudou. Resumindo, se você presta um serviço em troca daquele rendimento, você deve obrigatoriamente apresentá-lo à Receita Federal e ser tributado de acordo com a tabela que a gente aprendeu na aula anterior. Para finalizar essa aula, os procedimentos para usufruir da isenção não são automáticos. O portador da doença deve procurar o serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para que seja emitido laudo pericial confirmando a doença, confirmando a moléstia. Então, você precisa procurar um serviço médico oficial para que esse serviço médico oficial emita um laudo confirmando a sua doença e lhe fornecendo o direito à isenção de imposto de renda.
E o laudo deve ser emitido preferencialmente pelo serviço médico oficial da fonte pagadora, pois assim o imposto já deixará de ser retido na fonte. Então você faz o procedimento, o serviço oficial confirma a sua doença e de posse desse documento, esse documento é enviado para a sua fonte pagadora, que de pronto já vai suspender a retenção do seu imposto de renda, seja lá na sua aposentadoria, ou seja lá na sua reserva, se você for militar, ou na sua pensão. Então, com relação à isenção de imposto de renda, você tem que preencher cumulativamente esses dois requisitos que a gente estudou e dar entrada através de um serviço médico oficial para que você expresse um laudo e esse laudo seja enviado à sua fonte pagadora e eles vão suspender a retenção do imposto de renda.